Pois é, irmãs, então vamos lá, não é? E eu buscando do Senhor, qual palavra? Qual palavra? Qual versículo? O que eu vou dizer? Como eu vou chegar falando de esperança? Não é? Porque estamos vivendo um tempo tão difícil, não é, irmãs? Um tempo onde nunca se viu tanta notícia ruim ao mesmo tempo, né? Mas essa é a palavra, é esperança, é confiança, é fé. Daí eu fui buscar do Senhor, qual palavra? Qual palavra que eu vou dizer, o que eu vou falar? Gosto muito, irmãos, de sempre quando eu vou trazer uma palavra, testemunhar com a minha própria vida, porque às vezes tem muitas pessoas, elas veem o nosso testemunho, isso edifica a vida delas. Então, eu gosto muito de ter testemunho pessoal do que Deus fez na minha vida, né? E o Senhor me fez lembrar de um dia especial, quando eu ainda não conhecia o Senhor. Eu vivia num tempo muito difícil, meu pai tinha saído de casa, abandonado a família, não dava assistência financeira, nem nada, abandonou a gente. Minha mãe analfabeta para criar 4 filhos, desempregada. Então nós passamos um aperto muito grande, morando ali no Parque 11, né, ali no Santo Antônio. E foi uma luta, irmãs, foi muito difícil. E eu amava muito a minha mãe, como amo até hoje, mas naquela época a caçula, né? Eu amava ela demais. Eu acho que eu amava até mais ela do que Deus, irmãos. Eu queria ver ela feliz. Nem que fosse na marra, entendeu? Queria que ela fosse feliz, nem que fosse na marra. E a gente, por causa disso, a gente tinha vários desentendimentos. Porque eu sei que ela também me ama, ela também me amava. Mas ela não... A gente não se dava, irmãos. A gente não se dava porque eu não concordava com o jeito dela ser. E ela não concordava com o meu jeito de ser. E ela queria me mudar, ela queria me moldar, ela queria que eu fosse da forma que ela achava melhor. E eu também, por parecer muito com ela, eu queria que ela fosse da forma que eu achava melhor. E eu não aceitava ela da forma que ela era. Isso gerava um atrito muito grande, um conflito constante entre nós duas, apesar do amor ser imenso. Apesar de eu amar mais ela do que tudo na vida. A gente tinha esse conflito, entendeu, irmãs? E daí teve um dia que, né, num conflito desses, eu dei ouvido à voz do desespero. Eu fiquei muito chateada, muito nervosa, muito triste, muito angustiada. E eu não me lembro quais foram as palavras que ela me disse, nem quais as palavras eu disse para ela, porque isso fazem muitos anos. Eu tinha 13 anos, hoje eu já tenho 40. E eu não conhecia o Senhor, nem ela. Né? Ela é muito devota, muito católica, mas ela não, né? Ela não conhece o Senhor. E naquela época a gente se desentendeu, aquilo me entristeceu de uma forma tão grande. E eu, irmãs, eu perdi a esperança. Naquele momento, com 13 anos de idade, tão bonita, tão jovem, cheia de vida, mas naquele momento para mim não tinha mais esperança. Porque a pessoa que eu mais amava, eu tinha ofendido ela e foi um desespero muito grande, foi uma tristeza muito grande. Naquele momento eu saí de casa, eu saí chorando. E eu não me importava se as pessoas iam me ver chorando no meio da rua. Eu saí chorando e eu pensava assim, eu não tenho mais prazer na minha vida. Eu não tenho mais alegria na minha vida, eu não tenho mais motivo nem de viver. Com 13 anos, irmão. Eu não tinha mais alegria, não tinha mais esperança, não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. E eu saí dali de casa chorando cega, irmãs. E eu seguia, eu não sabia nem para onde que eu estava indo, e eu chorava, e eu caminhei por muito tempo chorando. No meio da rua as pessoas viam, mas ninguém fazia nada. E eu fui caminhando, e chorando. E aí, quando eu pensei que não, quando eu fui ver, eu acho que já estava bem lá para os coqueiros. Quem conhece Santo Antônio sabe onde é. Já estava lá pro lado dos coqueiros, chorando. E quando eu me cansei, assim, eu vi uma árvore, eu me sentei debaixo daquela árvore, irmã, sozinha, tão vulnerável, não é? Eu era magrinha, tão vulnerável. E eu sentei ali debaixo daquela árvore para descansar, e eu sem esperança, irmã. Sem perspectiva nenhuma, sem alegria, sem gozo, sem nada.
E eu só pensava assim, se aparecesse alguém aqui, poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser qualquer pessoa, se essa pessoa me dissesse, me oferecesse 1 minuto de prazer. Se essa pessoa me oferecesse 1 minuto de prazer, eu ia aceitar. Não importa como fosse esse minuto de prazer, se fosse nas drogas, se fosse, não sei, irmãs. Eu estava desesperada e eu queria me sentir viva, eu queria ter 1 minuto de prazer na minha vida para que valesse a pena. E eu fiquei ali sozinha esperando alguém aparecer que me oferecesse 1 minuto de prazer. Irmãs, e eu fiquei ali o dia todo. E eu chorava, e eu ali sozinha chorava. Me sentia desacolhida, sozinha, no meio daquele mato, daquele local assim, né? Não passava ninguém. E eu fiquei ali chorando, e pensando, e triste, e se aparecesse alguém que me desse 1 minuto de prazer, eu queria. Não tinha mais esperança. E não apareceu, irmãs. Não apareceu ninguém. Eu fiquei ali, já estava quase anoitecendo, eu sozinha naquele lugar. Não apareceu ninguém, eu me senti tão só. Daí eu pensei, eu não posso ficar aqui, o que eu faço? Daí eu pensei, eu vou voltar para casa. Voltei para casa. Eu já tinha me acalmado mais. Garanto que minha mãe também já estava mais calma. E eu voltei para casa, irmãos. Não apareceu ninguém que me desse 1 minuto de esperança. As pessoas me viam chorando na rua. Não apareceu ninguém. Aí, pouco tempo depois, eu estudava na escola do Salomão, ali de Santo Antônio. Tinha uma menina lá. Ela era serva do Senhor. O nome dela é Kelly. E ela se chegou a mim. Ela se chegou a mim como amiga e ela se agradou de mim. Ela começou a ser minha amiga e todo dia ela falava de Jesus para mim. Todo dia ela vinha com uma palavra de esperança para mim, dizer que eu era amada, dizer que eu era preciosa, irmãs. E ela ofereceu Jesus para mim. E ela me disse para eu ir para a igreja, para eu aceitar Jesus. Ela não sabia, irmãs, o que tinha acontecido. E ela se tornou minha melhor amiga. E eu fui para a igreja pertinho da minha casa e eu aceitei a Jesus. E eu fui entender, irmãos, que aquele dia eu não estava só. Aquele dia em que eu chorei, aquele dia que eu fui lá para os coqueiros, irmãos, eu não estava só. Foi o Senhor que me levou para um lugar deserto e me acolheu e me protegeu naquele lugar. E não deixou que aparecesse ninguém e me fizesse mal. Foi o Senhor, irmãos, que cuidou de mim. Foi o Senhor quem preparou essa minha amiga para vir falar do amor dele para mim. E por causa disso, irmãos, hoje eu sou uma serva do Senhor. Hoje eu tenho esperança. Hoje, irmãs, eu quis fazer esse vídeo aqui no meu quintal, perto dessas árvores, para lembrar daquele dia que eu estava naquele local deserto com aquelas árvores. Aquele dia que eu não tinha esperança, que eu achava que eu estava só. Mas eu não estava. E eu quero dizer para vocês aqui, irmãs, que a gente não está só. Que o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero ler esse versículo, né, que é do tema, que diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro. Hoje eu me sinto segura, irmãos. Segura no Senhor. Hoje eu me sinto cuidada. Hoje eu sei quem é Deus na minha vida, irmãs. E eu também sei quem eu sou em Deus. Bom dia, fica com Deus, tá bom? A paz do Senhor.